Olá, bom dia, muito bom dia a todos os presentes. É um prazer fazer a abertura de mais um webinar aqui da Apex. Eu sou Gustavo Ribeiro, coordenador de acesso a mercados da agência. A coordenação essa que faz parte da estrutura da gerência de inteligência de mercado aqui da agência. Bom, o tema hoje do webinar é um tema de extrema importância, de extrema praticidade também para o exportador brasileiro, e é justamente o tema relativo à questão do Ata Carnet, né, com o nome sugestivo do Ata Carnet como passaporte para os seus produtos, que vai ser explicado daqui a pouquinho. Bom, antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, eu queria enfatizar algumas questões relativas a esse webinar. A primeira delas é que esse webinar é fruto de uma parceria da Apex com a CNI, parceria essa que já resultou em alguns webinars esse ano. A gente começou com um webinar no qual a gente teve a oportunidade de conversar com a CNI sobre a questão do CDE e o tratamento especial diferenciado. Logo na sequência, a gente teve também a oportunidade de discutir um pouco a questão das oportunidades com o acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile, e hoje a gente entra em mais uma edição dessa parceria justamente para discutir a questão do Ata Carnet. Então é um imenso prazer a gente estar fazendo esse webinar, e para essa discussão a gente vai ter hoje dois convidados. A gente está com o Felipe Espanhol, da CNI. O Felipe é um profissional com mais de 15 anos de experiência em comércio exterior, relações internacionais, e é atual coordenador de serviços de internacionalização na CNI. É um prazer te receber, Felipe, mais uma vez. E remotamente, a gente também conta com a presença do Lauro Osako. O Lauro também é um profissional bastante engajado no comércio exterior, com formação em administração, negócios internacionais e comércio exterior, e atua como supervisor de comércio exterior no grupo Yamaha do Brasil, e está presente hoje, como disse, remotamente para esse webinar. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês estarem participando aqui com a gente nesse webinar. A sessão ela vai funcionar com uma exposição do Felipe. Na sequência, a gente vai ter um relato, né, da experiência da Yamaha, comentada pelo Lauro, na utilização do Ata Carnet, e eu tenho certeza que a gente vai passar aqui por uma série de temas relativos ao Ata, desde a sua origem, os normativos aplicáveis, como é que está a questão da utilização do Ata, e também como se utiliza, né, os detalhes de como é que se utiliza o Ata, que vai ser de proveito para todos que vão participar hoje. No final, como de praxe também dos nossos webinários, a gente vai ter a sessão de perguntas que quem está participando aqui com hoje vai poder submeter as perguntas e aproveitar a oportunidade justamente para resolver as dúvidas sobre o sistema, né, sobre como é que funciona o regime de admissão temporária que é proporcionado pelo Ata Carnet. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Felipe. Obrigado, Felipe, aí, pela sua presença. E estamos ávidos aí por ouvir mais detalhes sobre o sistema Ata. Obrigado, Gustavo. Em primeiro lugar, eu queria enfatizar a importância dessa parceria CNI e Apex. Já são mais de 10 anos em atuação conjunta em promoção de negócios. Esse é mais um capítulo que desdobra com ações de facilitação de comércio, instrumentos que ajudam as empresas que efetivamente estão buscando acesso ao mercado e oportunidades lá fora. Hoje a gente vai falar, então, exclusivamente de um desses elementos. E, para mim, é um grande prazer falar com todos vocês que estão em diferentes lugares do Brasil, com a facilidade de estar em casa, no escritório, podendo participar de uma discussão que é de suma importância para todos nós, que é sobre facilitação de comércio e o dia a dia da operação de comércio exterior. Então, o que a gente fez, Gustavo? A gente montou uma apresentação que passa um pouco pelo contexto do que é o Ata Carnet, onde ele surge, de que forma isso é operado tanto no Brasil quanto no mundo, e depois entra na operação do Ata Carnet para que a gente possa detalhar para todos os participantes como você pode se beneficiar desse passaporte para mercadorias que é o Ata Carnet.
Tá? Então, imagino que todos estejam com a apresentação aí na sua tela. Eu vou tomar a liberdade aqui de ir direto para ela. E o primeiro ponto da apresentação é justamente um item de contexto da onde que surge a relevância do Ata Carnê e para que ele é utilizado no dia a dia. A cada 2 anos, a CNI realiza um estudo que chama Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras, que a gente identifica ali quais são as principais barreiras que as empresas enfrentam para exportar. E entre os resultados dos desafios, tem uma série deles que são tratados justamente pelo Ata Carnê. Então, tem em destaque aí na tela de vocês a dificuldade de oferecer preços competitivos, elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos, elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes, leis conflituosas, complexas e pouco efetivas, tributos nos produtos exportados, diminuindo a competitividade, demasiado tempo para fiscalização, despacho e liberação de mercadoria, que são alguns entre os resultados dos principais gargalos que a gente destaca porque o Ata Carnê ajuda ou parcialmente ou totalmente a solucionar esses problemas. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante todos conhecerem para que a gente possa entender da onde surge a necessidade de fato, a gente conhecer um instrumento e se dedicar a isso. No segundo ponto relacionado a essa pesquisa também, é que as empresas participantes, elas da pesquisa, elas indicam que 83% ainda não conhecem o regime Ata Carnê. Quando ouvem a palavra, não sabem o que é isso. Das que conhecem, portanto, das 17, apenas 3% utilizam o regime. Então, ainda tem muita empresa que precisa ou utiliza regularmente exportação ou admissão temporária de bens e faz isso sem o Ata. Então, é natural, porque é um regime novo aqui no Brasil, mas que, de fato, a gente precisa de mais ações como essa, de disseminação e de conversas abertas, diretas, para que a gente possa levar essa mensagem adiante e ter mais gente utilizando o benefício do Ata Carnê. Tá? Um segundo ponto que nós temos, a cada ano, uma agenda internacional da indústria, na qual nós colocamos os principais temas que vão ser trabalhados naquele ano. Então, isso é importante que todos saibam também. Se você pesquisar Agenda Internacional da Indústria, CNI, no Google, você vai encontrar esse arquivo de todos os últimos anos, e ele basicamente se divide em 2 pilares. Os eixos, os serviços do eixo de defesa de interesses e as ações de apoio à internacionalização. Então, em defesa de interesses, eu destaco aí a facilitação e desburocratização do comércio exterior, que é um dos 9 temas que a gente vai tratar em 2019, eu venho tratando ao longo desse ano, e ali estão questões como, por exemplo, a ampliação do portal único de comércio exterior, a ampliação do regime do OEA, entre outros temas que facilitam também as operações do dia a dia desse público aí de empresas, prestadores de serviço, instituições que estão conosco aqui na webinar. No eixo de serviços de internacionalização, aí justamente o carnê de admissão temporária. Então tem toda a nossa agenda prioritária sobre quais são as ações que serão desenvolvidas ao longo do ano para justamente estimular mais empresas a utilizarem, para melhorar o processo junto à Receita Federal, para ampliar a utilização da Convenção de Istambul, que é a convenção que rege o Ata Carnê, para outros países da América Latina. Portanto, para aquelas pessoas que trabalham diariamente com o comércio exterior, é um importante instrumento de pauta de trabalho, conhecer a agenda internacional. Ali você tem um resumo de tudo que está sendo feito. Então, com esses 2 contextos iniciais, eu passo justamente para a explicação mais densa agora do que é o Ata. Essa sigla ela é um acrônimo das palavras em francês e inglês de admissão temporária. Tá? E ele é basicamente o nome da webinar, um passaporte para as mercadorias que vão circular temporariamente entre países, e ela é regulada por 2 organismos internacionais. Então tem sempre a Receita Federal participando, que é regulada pela OMA a nível internacional. Então a Organização Mundial das Aduanas tem suas regras, boas práticas a nível internacional para que as receitas diversas possam operar com a mesma plataforma. E a ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional, regulando o trabalho das entidades privadas, que são as emissores em cada um dos países dos Ata Carnês. São 2 convenções
que estipulam e definem como o Ata Carnet funciona. Uma mais antiga, de 63, que chama Convenção Ata. Então, Estados Unidos, Japão, muitos países europeus aderiram inicialmente a essa convenção, mas basicamente tem o mesmo contexto. Você tem um único documento, um único passaporte para a circulação de bens temporários entre países, com menor tempo, mais facilidade, menos burocracia, enfim. Depois essa convenção foi atualizada no que hoje a gente chama de Convenção de Istambul da década de 90. Foi essa mais recente que o Brasil aderiu, e hoje, na soma de Convenção Ata e Convenção de Istambul, são 78 países que fazem parte do que a gente chama de Rede Ata. Acho que uma questão importante em relação a essa questão é que não importa qual a convenção que tenha sido assinada pelo país, muitos países assinam as duas, mas outros países, como por exemplo os Estados Unidos, assinaram apenas a Convenção Ata e o nosso Ata é válido para entrar lá. Perfeito. Tá? O Ata americano para entrar no Brasil, a partir de uma legislação de 2017 da Receita Federal, também foi passível de ser utilizado para admissão temporária. Então, esse também é uma precisão importante para todos conhecerem. Entre os principais emissores do mundo, a gente tem aí países europeus, Suíça na frente, depois Alemanha, enfim, França, Reino Unido, entre os europeus, mas um destaque também para Estados Unidos, que está sempre entre os principais países emissores. Nos últimos 5 anos, se não me engano, está entre os 3 principais, e países asiáticos. Eu deixei ali, nesse ranking, os 3 últimos países, apenas para a gente destacar como a América Latina ainda participa pouco desse movimento. O Brasil, obviamente, aderiu recentemente, em 2016 foi quando começou a operar aqui no nosso país, mas no último ano foram apenas 300 ATA emitidos, em comparação com os outros países, é um número muito baixo. Os outros 2 países que também emitem na América Latina são México e Chile. Então existe um desafio muito grande aqui de trabalho, que é estimular que outros países aqui da região também possam aderir à Convenção de Istambul, e com isso facilitar aquelas empresas que querem fazer comércio local entre os países aqui da região também tenham essa facilidade de utilizar o Ata Carnet. Os principais... Opa, acho que pulou. Passou. Deixa eu voltar aqui. Então, como é que funciona isso no Brasil? Cada um dos 78 países da Rede Ata tem uma entidade garantidora que pode ser selecionada por meio de uma licitação, por meio de um processo de seleção sem licitação, mas de reconhecimento de uma entidade privada. Então, a Receita Federal do país seleciona uma entidade do setor privado para ser o único emissor no país. No Brasil foi feita através de uma licitação em 2016, a CNI foi a entidade selecionada, então tem sempre essa figura de uma entidade empresarial mais uma aduana que é quem garante essa operação. Então, a CNI utiliza também a sua estrutura a nível nacional, com as 27 federações de indústria, para garantir que o documento possa ser emitido onde as empresas estão, sempre na Federação de Indústrias do Estado. E só para que vocês conheçam qual é a regulação por trás, o regulamento por trás desse processo, eu deixei um pouco aí a linha do tempo do histórico do Ata no Brasil. Então, começou com a internalização da Convenção de Istambul lá em 2011, e em 2016 foi quando definiu-se o resultado da licitação da Receita Federal, em que a CNI foi apontada como uma entidade emissora. Depois seguiram alguns regulamentos, instruções normativas que melhoram o processo aqui no Brasil, e caso alguém tenha interesse em conhecer, fica o registro aí também de quais são esses instrumentos que regulam a emissão do Ata aqui no país. As principais finalidades de utilização hoje são materiais profissionais, seguido por exposições, feiras, congressos, amostras comerciais, fins educativos, científicos ou culturais. Então, o destaque aqui, Gustavo e demais participantes, é que ele é um instrumento não só para comércio, mas também para facilitação de turismo, para facilitação do trânsito intrafronteiriço de empresas que querem prestar serviços, seja uma empresa de telecomunicação, seja uma empresa de engenharia que precisa levar materiais para serem utilizados e depois voltar, e a finalidade, portanto, abarca um grande número de setores e de oportunidades empresariais. E aí, falando sobre os setores, está aí os principais emissores no Brasil, começando por telecomunicações, justamente com equipamentos profissionais, seguido por máquinas e equipamentos, couro e calçados, vestuário e acessórios. E aqui o que eu destaco é que
a Apex tem um número muito grande de projetos setoriais. Então, todos esses projetos setoriais também podem se beneficiar do Ata Carnê nos seus projetos de promoção de negócios, estimulando que as empresas que participam desses projetos setoriais possam, de fato, utilizar o Ata Carnê para acessar outros países, seja para testar o mercado, para levar amostras, para experimentar novas oportunidades com mais facilidade e menos gasto. Está aí um pouco a relação de quais são os setores hoje que utilizam, que também comprova isso de que ele é muito versátil. Tá? Avançando, os destinos de utilização do Ata Carnê aqui no Brasil são Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França e, infelizmente, ainda uma participação pequena dos países aqui da América Latina, como a gente já falou, com um desafio muito grande de poder aumentar a adesão de outros países à Convenção de Istambul, que facilitaria, principalmente para estados que fazem fronteira com outros países aqui na América Latina. O Ata Carnê, é importante destacar que ele não analisa o bem que está saindo, e sim a finalidade para o qual ele vai ser utilizado. Então, na Convenção de Istambul, existem 11 anexos que compõem essa convenção para diferentes finalidades, como exposições, material profissional, operações de fábrica, amostras, materiais esportivos, enfim. Cada país livremente escolhe quais são aqueles anexos que ele gostaria de aderir. Então, nesse slide, vocês conseguem ver todos que fazem parte da Convenção de Istambul. E no slide seguinte, são os que o Brasil atualmente já aceita para sua admissão temporária. Então, portanto, cada país vai ter uma relação diferente dentro daquele universo de anexos possíveis que foram internalizados e regulamentados por cada país. Quando uma empresa está analisando o mercado lá fora, é importante também conhecer quais são os anexos que aquele país aceita. Claro. Então, apesar do Brasil só reconhecer esses 4 para admissão temporária, não quer dizer que a gente não possa utilizar os outros para exportação temporária. Isso vai depender do país de destino para onde a mercadoria vai e a finalidade daquela mercadoria. Então, tudo isso era para falar do ATA, e em resumo a gente traz aqui as grandes vantagens sobre 3 prismas. Vantagem para a empresa, eliminando o risco da apreensão dos bens em aduana, obviamente economizando tempo e recursos na operação, com um único documento, com facilidade de liberação da mercadoria na aduana. E aí, é uma prática que a gente precisa também estar sempre atento. Muitas vezes a empresa, quando vai participar de uma feira, de uma ação de promoção, acaba levando seus materiais na mala, sem declarar aquele bem. Isso traz um risco enorme de apreensão, de multa, de ter a carga retida no momento de participar de uma feira. Isso seria muito ruim. Então, o Ata Carnê elimina esse risco para as empresas e garante que o processo formal seja cumprido. Para o governo também é excelente, porque ele segue as normas internacionais, reduz a burocracia na aduana, portanto, o tempo que ele tem de desembaraço daquela mercadoria é bastante reduzido e facilita mais eventos internacionais acontecerem aqui no Brasil. Então, também tem uma série de vantagens aí para o governo que não podem ser ignorados. Para o usuário, traz mais segurança, né? Então, você tem, como eu já falei, um único documento. A gente vai olhar daqui a pouquinho nos próximos slides qual é a carinha desse Ata Carnê, e com esse único documento a empresa não tem que se adequar a diferentes processos de cada país. Então, quando você não está utilizando o Ata Carnê, você precisa seguir a legislação de admissão temporária que é nacional. Cada país adotou seu próprio método. Então, a empresa, quando não utiliza o Ata Carnê ou vai exportar temporariamente para algum país que não faz parte da rede Ata, precisa se adequar à legislação daquele país, o que com certeza aumenta muito o custo e o tempo de desembaraço. Passando então dessa etapa mais de contexto inicial e partindo para a operação, aqui tem um resumo de como se dá a emissão do Ata Carnê, dividido em 5 passos, mais 2 grandes áreas. Uma área inicial de planejamento, em que a empresa faz justamente aquele trabalho de olhar se o país faz parte da rede Ata, quais são os anexos que aquele país aderiu. E depois, a parte de operação. Então, cadastrando o seu processo de exportação no sistema, solicitando Ata, contratando seguro-garantia e depois retirando o Ata
na federação. Eu vou falar de cada um deles com um pouquinho mais de detalhe, justamente para que vocês saiam daqui sabendo, nesse pouco tempo que a gente tem aqui de discussão, pelo menos quais são as linhas gerais de como fazer a emissão de um ata carnê. No planejamento, e aí essa apresentação que imagino que vai ser compartilhada depois, ela já está com o hiperlink dos caminhos para onde você faz isso, mas é necessário verificar se o país faz parte da rede ATA, como eu falei. Então, são 78, é uma lista bastante simples de se consultar, e dentro dessa relação de países, existe uma coisa chamada Country Sheet. É ali que estão quais são os anexos que aquele país aderiu. Então, na imagem, eu não sei se o meu mouse aparece para eles. Meu mouse aparece? Não, aparece só a imagem do slide como um todo mesmo. Ok, então na imagem do lado direito que vocês estão vendo aí na tela, tem um country sheet da Alemanha. E ali naquela parte destacada em vermelho são as aplicações que a Alemanha aceita para admissão temporária de bens com ata carnê no seu país. Eu recebi da Apex aqui uma lista de alguns países que são talvez os mais comuns aí nas ações dos projetos setoriais, das ações de promoção de negócio previstas para esse ano: Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão e México. E todos esses 5 países, eles aceitam o ata carnê, eles fazem parte da rede ATA, cada um com sua lista de anexos diferente. Então, a Coreia do Sul aceita para fins humanitários, para embalagens, para equipamentos profissionais, feiras e amostras. Estados Unidos para equipamentos profissionais e amostras. A Índia para feiras e exposições apenas. O Japão para equipamentos profissionais, feiras, amostras, fins humanitários e propaganda turística, também é um dos anexos da Convenção de Istambul. E o México para equipamentos profissionais, amostras e feiras. Então, se algum de vocês estiver pensando em exportar ou testar o mercado para esses 5 países, essa é a relação de anexos que os países já aceitam para admissão temporária de bens, mas tudo isso também está disponível no link que vocês estão vendo aí na tela. Se houver dúvida, obviamente, sempre recomendado entrar em contato com a entidade garantidora no país-alvo. Então, se uma empresa tem dúvidas sobre o anexo ou a utilização do ata carnê aqui no Brasil, vai contatar a CNI. É comum a gente receber diversos e-mails diariamente em que a gente instrui as empresas estrangeiras de como o processo funciona aqui. E essa facilidade também está disponível para empresas brasileiras, sejam prestadores de serviço, empresas que atuam no comércio exterior ou que queiram, de fato, exportar de forma direta, também consultarem entidades garantidoras lá fora. A CNI fica à disposição para intermediar essa comunicação e ajudá-los em qualquer dúvida pontual que possa surgir. Então, avançando. Agora foi. Temos a parte da operação dividida em 8 grandes etapas. A empresa vai cadastrar quem é o representante do ata carnê. Pode ser a própria empresa, pode ser uma pessoa que vai ser o operador ou a pessoa que está consignada para o qual o bem está consignado. Ela vai preencher o formulário de solicitação, informar que países que serão visitados. Lembrando que para o ata emitido aqui no Brasil, a empresa pode fazer até 4 viagens com um único ata. Descrever os bens, confirmar as informações e esperar essa aprovação da federação. Então, tudo isso até a etapa 5 é uma única vez dentro do sistema. No slide seguinte tem até uma telinha só para vocês conhecerem como é que é a cara desse sistema online. Depois a empresa contrata o seguro garantia, é o seguro que garante que, caso haja descumprimento do regime lá fora e tenha um imposto a ser pago, que isso desencadeia toda a rede ATA para que aquele governo não fique desassistido. Então, a garantidora lá de fora vai, em primeiro lugar, pagar o imposto devido lá fora, vai cobrar da CNI, que vai pagar o imposto daqui para lá, que vai cobrar a empresa que deixou de pagar aquele imposto lá fora. Se houver qualquer problema nesse caminho, existe, portanto, esse seguro garantia para a operação. Ela, recebendo a apólice do seu seguro, ela vai informar esse dado no sistema e retirar o ata na própria federação, justamente quando já tiver os dados todos completos. Em média, empresas que já estão operando há mais tempo estão fazendo isso em 24 horas. Né? Mesmo a gente tendo um prazo
formal assim de atendimento de 48 a 72 horas para emissão. Vai depender se a empresa já tem a apólice com a seguradora feita, se é a primeira operação dela, enfim. Então, a gente sempre recomenda que, se for a primeira operação, faça com mais antecedência, não quando o produto já estiver seguindo para o porto, já tiver que sair. E essa é a telinha do sistema em que esses passos que a gente descreveu há pouco estão aí para vocês visualizarem. Como o tempo aí está acabando, eu vou avançar direto para os próximos slides, em que vocês podem ver a imagem de como é um ata carnê. Então, ele tem sempre essas 4 folhas, verde, amarela, branca e azul, sendo que o verde é a capa e a contracapa, onde você tem os dados gerais do ata carnê, para onde ele vai, qual que é a mercadoria, qual finalidade vai ser utilizada, quem é o representante, enfim. Depois, uma folha amarela, que a gente chama de voucher, e tem um talão em que esse voucher, a aduana aqui no Brasil vai carimbar na hora da saída do bem, na hora da exportação temporária. Tem a folhinha em branco, voucher em branco, que a aduana lá fora vai carimbar na hora da importação temporária do bem. E aí depois segue o mesmo caminho. Depois que ele vai voltar, a aduana lá fora carimba de volta a reexportação temporária na folhinha branca. A aduana brasileira carimba a reimportação temporária no voucher amarelo. Tá? Tudo isso fica registrado como se fosse na verdade, um talão, né? Tem voucher de talão, fica mais fácil quando a gente olha fisicamente aqui o instrumento para descrever, mas o voucher é retido, como se fosse um cheque retido pela aduana, e o talão é onde ele registra isso para poder depois comprovar a extinção do regime. Tá? Então, os custos do ata carnê variam de acordo com o valor do bem. Ele é um valor tabelado a nível nacional, esse que vocês estão vendo aí na tela. E uma questão importante, até fruto dessa parceria CNI-Apex, é que dentro dos projetos setoriais e do convênio CNI-Apex, as despesas com ata carnê são elegíveis para prestação de contas dentro do convênio. Então, são despesas que podem ser utilizadas para, enfim, facilitar ainda mais a vida da empresa quando ela está buscando ações de acesso ao mercado. Então, é importante que isso seja conhecido por todos, o que diminui ainda mais o impacto financeiro da emissão do documento. Lembrando que, com uma única emissão, então pensando ali no cenário de 400, você pode utilizar em até 4 viagens, sejam elas sequenciais, sejam elas viagens, enfim, que a empresa vai lá fora, leva o seu produto, traz de volta, depois de um tempo vai fazer a mesma exportação temporária para outro país, desde que seja o mesmo bem que ele declarou naquele ata carnê. Ok? E por fim, chegando aqui para o último slide, é sempre importante que a empresa cuide muito bem desse documento. Ele é um documento hoje ainda em meio físico, então vai ter aquelas folhas todas coloridas que a gente viu ali. É coincidência que são as cores do Brasil, tá? A gente fica bastante feliz, porque no mundo inteiro são as mesmas cores. Mas precisa cuidar muito disso, porque é um documento como se fosse de fato um passaporte. Ao final do período de validade do ata carnê, que são de 12 meses, esse documento precisa ser devolvido para a entidade emissora. Então, a Federação das Indústrias precisa arquivar aquilo por bastante tempo. No caso de qualquer disputa internacional, é necessário comprovar a partir daqueles documentos fisicamente entregues ali na federação. O Brasil, apesar de ter aderido recentemente à convenção, já faz o processo todo online. Ainda é necessária a impressão e assinatura, por conta das legislações internacionais diversas, cada país tem o seu e tal. Mas, como a gente aderiu recentemente, como eu falei, já está totalmente num sistema, numa plataforma online. A maioria dos países ainda emite de forma manual, ou seja, imprime as folhas e precisa preencher cada um dos campos manualmente. Outros países estão em transição. A nível internacional, a gente tem uma conversa bastante avançada já com a ICC, provocando as aduanas dos diversos países que compõem a rede ATA para mudar essa forma de emissão e ser totalmente digital. Então, num próprio celular com QR Code, você conseguir transitar para os diferentes países utilizando a mesma vantagem que o documento físico traria. Até lá,
fica como mensagem final o cuidado que precisa se ter com essa pastinha física. Já houveram situações em que a pessoa perdeu e aí é necessário BO, em outros casos foi necessário fazer o pagamento dos impostos devidos, porque não tinha mais a prova de exportação. Então é muito importante, é de fato um passaporte, e isso precisa ser cuidado com todo carinho pelas empresas. Pessoal, meu tempo encerrou, mas eu vou ficar depois à disposição para mais dúvidas ou debates, e ficam aqui os meus contatos, além dos links, tanto para o canal do Ata Carney, onde você pode encontrar todas as informações do que eu estou dizendo aqui, quanto o manual da Receita Federal sobre admissão e exportação temporária de bens. Muito obrigado. Muito bom, excelente, Felipe. Não só na questão da contextualização do tema, mas fundamentalmente a questão da operação, né? Porque o detalhe da operação, como é que é feito, como é que se retira, como é que funciona, é essencial para que já seja passado também para quem está participando desse webinar. Só alguns comentários aqui para reforçar alguns pontos que você tocou e que eu acho que são extremamente pertinentes e oportunos da gente estar tratando nesse webinar, né? A primeira deles é voltar ao ponto de como é que, apesar do regime, se a gente pegar a origem do regime que está lá atrás, né, do ATA, lá em 60, a participação da América Latina ainda no regime é muito baixa, né? Então, só reforçando de novo o quão importante a gente está fazendo esse webinar, sensibilizando o setor para conhecer o sistema e aproveitar do sistema de uma forma mais geral. E aqui também, fazendo um gancho no que você já havia comentado, a importância do tema, não só para as ações mais tradicionais da Apex de apoio à promoção, no caso a participação em feiras, mas também a outras possibilidades que o ATA abre, né? Por exemplo, a possibilidade da utilização do ATA para o uso de equipamento numa admissão temporária lá fora, por exemplo, para uma prestação de serviço lá fora, que configuraria uma exportação de serviços, né? Então, toda essa flexibilidade do ATA é importante conhecer, e também a necessidade de se conhecer o detalhe do país, ponto que o Felipe falou, de essencial. O que cada país aderiu, essa informação ela está fácil, ela está nos links que foram fornecidos, para que se possa aproveitar efetivamente do sistema, né? E por fim, e não menos importante, e também já falado, a possibilidade de se utilizar a despesa que é utilizada, que foi a despesa que se incorreu para a emissão do ATA como contrapartida na composição da prestação de conta dos convênios dos projetos setoriais. São pontos fundamentais aí que a gente não pode perder de vista. Então, eu agradeço mais uma vez, Felipe. Vamos ouvir agora, então, o Lauro com a exposição, o relato, aí, o depoimento dele, efetivamente, de como é que foi o uso do ATA aí na experiência da Yamaha. Então, Lauro, palavras mais uma vez, obrigado aí estar com a gente também nessa webinar. Novamente, é um prazer estar aqui participando, tá? E podendo contribuir aí com os conhecimentos. Bom, apresentarei aqui um panorama do que foi o ATA Carnet para a Yamaha, tá? Só uma observação, no momento da apresentação, minha câmera ficará escura devido a alguns imprevistos ou limitação aqui do meu software ou hardware, ok? Bom, iniciando, apresentarei em 5 tópicos o panorama. Primeiramente, por que decidimos implementar o uso do ATA Carnet em nossos processos? Primeiro, adequar nossos processos aos padrões globais. Como foi citado, são 78 países que já utilizam e há décadas. No Brasil, isso tem pouco tempo, 3 anos, mas é considerado pouco tempo. Mas lá fora, já há muito tempo. Segundo, atender às normas e exigências externas. Para alguns países que utilizam o processo do ATA Carnet há tempo, esse procedimento é exigência, que foi o caso nosso da Yamaha, onde a gente enviou um veículo para os Estados Unidos
Já era para eles uma exigência o AtaCarnet. Terceiro, trazer eficiência ao processo. Ok? O próximo tópico é os benefícios para nós. Então, menor burocracia, como foi citado, é um documento único, tanto na saída da mercadoria quanto no retorno dela. Segurança ao processo e aos prazos. É um procedimento que possui credibilidade aos fiscos, tanto interno, no Brasil, quanto lá fora, no exterior. Redução das despesas com processo. Coloquei aqui como exemplo, menor tempo de armazenagem. Tá? Como houve celeridade nos fiscos, o tempo de armazenagem, tanto aqui quanto lá fora, é menor. Bom, entre parênteses, vou colocar aqui qual a desvantagem que notamos. Reparei que nem todos os recintos alfandegados no Brasil possuem experiência com esse procedimento. Tá? Foi feito algumas consultas e verifiquei que nem todos, por ser novo, pela quantidade de processos de AtaCarnet no Brasil ser poucos, então nem todo recinto alfandegado já teve alguma experiência com esse procedimento. Outro tópico é a nossa avaliação após o processo de exportação ter ocorrido. Então, o AtaCarnet foi emitido conforme a instrução do portal da CNI, seguindo os passos conforme citado, ele é emitido, não houve nenhum imprevisto ou coisa a mais. O desembaraço, tanto interno no Brasil, quanto externo lá fora, é realizado com celeridade, tá? Foi poucos dias, nosso processo, tanto aqui quanto lá fora, foi liberado, foi desembaraçado, ok? E não houve solicitação de documentos extras. Realmente, a gente está confirmando aqui a proposta do AtaCarnet no Brasil, para nós em Yamaha, foi atendido. Aqui, algumas considerações que eu acho importante ressaltar. Não sendo redundante, já foi citado, tá? Mas validar, podendo ser com consulta à CNI, se as circunstâncias do processo, as características deles, estão contempladas no rol do AtaCarnet. E isso, tanto interno no Brasil, quanto externo. Como foi citado, cada país tem suas normas, suas regras, e sempre não, é bom validar isso. E, se puder, em consulta com o CNI, eles nos oferecem um bom suporte com isso. Reforçar com toda a cadeia, tá? A integridade e o acompanhamento do documento junto à carga, tá? Esse documento a gente deixou toda a cadeia ciente que tem que acompanhar e tem que retornar. Claro, salvo, tem as vias que vão ser retidas pelos órgãos, pelos participantes da cadeia, mas uma via de cada retorna. E esses documentos é integrante à validação final do retorno da carga aqui no Brasil. Ok? Eu tentei ser breve, mas para aqui um panorama do que foi o AtaCarnet para nós, a Yamaha Motors. Tá? E assim eu finalizo, então, meu depoimento. E fico aberto a dúvidas, a questões e à disposição, tá? Se puder contribuir, é um prazer a mim aqui fazer parte disso. Nada melhor do que ouvir quem está na ponta, utilizando, né, o produto e dando seu depoimento aí sobre, enfim, como funciona bem, pelo que foi relatado. Agradeço mais uma vez aí sua participação, Laura. Tenho certeza que vão surgir perguntas aí também em torno aí do seu depoimento. Então a gente podia entrar agora, já estamos na fase final do webinar, entrar efetivamente. Você quer comentar alguma coisa? Quero. Felipe, comenta. Acho que fica à vontade antes para. Até antes da gente abrir para
as demais perguntas, algumas já estão chegando, Claro. né? Mas eu queria comentar uma coisa da apresentação do Lauro, que foi os pontos ali de atenção, que são pontos conhecidos pela CNI, que a gente precisa atuar muito próximo com a Receita Federal. A gente vem atuando aqui em Brasília, a cooperação é feita com a Coana, que a nível nacional repassa instruções, manualiza procedimentos para que os auditores fiscais de todos os recintos alfandegados operem com a mesma forma. Então, é só para te dizer que a gente também se preocupa muito com isso que você destacou como um ponto de atenção, de que os procedimentos e o conhecimento sobre o assunto ainda não está disseminado para todos os recintos alfandegados no país. Isso serve para os órgãos anuentes e serve também para as empresas, né? Então, comprova aquele dado que no início eu falava, de que muita gente ainda não conhece o que é essa siglinha, o que é esse regime, e os nossos órgãos anuentes, nem todos estão familiarizados com o processo e precisam utilizar, eventualmente, quando chega e aprender ali na hora. Então, a gente continua fazendo esse esforço em conjunto com a Receita Federal, o papel da própria Receita como entidade né, fiscal e que é o órgão anuente do comércio exterior para admissão e exportação temporária. E a gente, assim, fez ano passado, por exemplo, uma capacitação em EAD para o grupo de auditores fiscais, deixou isso disponível, abriu para empresas também, mas o foco maior era esse público. Uma outra coisa que a gente está fazendo para ajudar nesse processo, também em parceria com a Receita, criar um sistema online também para os auditores fiscais utilizarem na admissão temporária, mais facilitado, voltado para o Ata Carnê. Então, acho que isso são ações pontuais, elas levam um tempo, mas que é também preocupação da CNI como entidade garantidora, que todo mundo conheça e opere de maneira correta. Eu acho que a gente avançou muito também, esse é um ponto de atenção. Como era lá em 2016, que é normal, né? Qualquer processo de mudança, ele passa por um período de adaptação, de internalização, mas ainda existe um desafio e a gente segue em conjunto com a Receita trabalhando para isso acontecer. Ok, então vamos, Felipe, então entrar nas perguntas que estão começando a chegar. A primeira delas é sobre a questão da empresa de representação comercial, se ela pode fazer o ATA, e mesmo que leve amostra de indústrias terceiros, né? Uhum. No caso, calçados, ou cada indústria deve fazer de forma individual? Sim, né? É possível fazer, desde que a empresa tenha uma procuração para operar em nome da indústria dona do bem, ou enfim, da empresa que é a proprietária. Então, com a procuração, você pode operar e pode, inclusive, indicar outra empresa lá fora, que é quem vai fazer o trâmite de desembaraço no país de destino. Uhum. Então, não necessariamente precisa ser feito diferente, por exemplo, de um certificado de origem, em que o próprio fabricante do bem é quem precisa declarar como é que se dá aquele processo produtivo. No Ata Carnê, o prestador de serviço pode fazer tudo pela empresa, desde que tenha essa procuração. O próprio formulário, ele tem um campo do procurador, ou não, simplesmente a procuração à parte? Isso é um documento que vai ser mostrado no momento que ele vai retirar o Ata Carnê na federação. Perfeito. Tá? Então vamos lá. Segunda pergunta é no caso de se levar amostras de tecidos, está se indicando aqui bandeiras para uma feira, e lá alguns clientes se interessarem em ficar com algumas dessas amostras, né? Eu acho que pode ser, inclusive, uma situação bem comum. Sim. Né? É possível retornar com parte do que foi, ou deve ser retornado na totalidade, ou seja, o que saiu na sua totalidade deve reingressar? É uma pergunta bastante comum. Ela serve para amostras, mas serve também para um bem que você levou para expor numa feira e você acabou vendendo. Uhum. Então, digamos que seja uma máquina que foi levada, naquela feira houve um interessado, acabou vendendo aquela máquina, e você pode, depois disso, fazer a extinção do regime parcial. Apenas daquele bem que foi ou entregue ou comercializado, vai pagar todos os tributos devidos, naturalmente, e voltar com aquilo que continua coberto pelo Ata Carnê. Num processo de exportação temporária convencional, funciona da mesma forma. Você pode ir com uma carga, parte daquele material ou
utilizado, pode ser consumido, pode ser comercializado, pode ser distribuído, e você faz a extinção do regime parcial para aquilo que de fato volta para o Brasil. Previsto no próprio regime do ATA, ou seja, o reingresso parcial da mercadoria. Sim, aí você faz de fato uma exportação definitiva daquele bem. Muito bem. Então vamos lá. Terceira pergunta. A pergunta se deve enviar as amostras via courrier para algum endereço lá fora, como hotel, ou outro estabelecimento, ou é possível levar as amostras na bagagem junto com os documentos? Sim. Ele aceita as duas modalidades, seja carga despachada, seja na mala. Então, vou usar uma das finalidades bastante comuns, que é materiais profissionais, uma câmera que é, enfim, sensível e tal. Geralmente se leva na própria mala, né? Bagagem de mão que você leva, e o Ata Carnet serve para aquela bagagem de mão também. Quando a empresa ou o usuário, que pode ser inclusive uma pessoa física, que foi uma coisa que eu não falei na apresentação, mas que serve também para pessoas físicas, diferente de outros procedimentos do comércio exterior. Chegando no país de destino, você vai no bens a declarar. Então, todo mundo deve conhecer a fila lá do bens a declarar e nada a declarar. Você vai com o Ata Carnet no bens a declarar. Tem alguns países, inclusive, por exemplo, o Japão, que é um dos que está há bastante tempo já na rede ATA, que ele tem um guichê específico sinalizado no aeroporto de Tóquio para Ata Carnet. Então, voltando aqui ao ponto central da pergunta, serve para as duas coisas: carga despachada, bagagem de mão, bagagem que você leva no voo. A próxima pergunta é relativa se existe alguma experiência em produtos que seriam cobertos pelo ATA e que tem relação com regulação pela Anvisa. E aqui é interessante porque se a gente olhar aquela própria estatística que você trouxe, né, da questão da utilização na emissão brasileira, grande parte, ou a metade, é basicamente material profissional. Então, será que nessa outra metade o ATA foi utilizado em produtos que têm regulação pela Anvisa? Eu acho que a pergunta está muito mais direcionada na questão das congêneres da Anvisa lá fora, né? Se elas aceitam o ATA no país. Eu acho que depende do país, né? Mas se tiver alguma experiência que você puder relatar também. Sim. Isso depende, enfim, é uma questão que é comum para vários países. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente está falando aí de bens que precisam de licença não automática para utilização. Então, se a gente pensar no exemplo brasileiro, seja uma liberação da Anvisa, do MAPA, algum teste laboratorial, algum selo de qualidade, enfim. Então, esses bens, eles vão precisar seguir ainda aquela exigência de licença não automática. É o caso de exceção em que você não vai poder entrar temporariamente apenas com um único documento, o que se aplica a todo o restante. Com a Ata Carnet você vai apenas com aquele documento e não precisa de nada mais. Se é um bem controlado, você vai precisar de todas aquelas licenças e aprovações prévias ou no momento do desembaraço, quando houver. Geralmente, os países publicam isso, inclusive nas suas country sheets, que especificam quais são os bens que precisam ser analisados, ou onde você vai fazer essa consulta para identificar cada um dos países. Isso precisa ser feito caso a caso. No Brasil, a Camex publicou, se não me engano, em 2017, até se você me emprestar aqui a folhinha, eu vou ter o ano. Está aqui. Camex... Não, é de 2016, no final de 2016. Uma resolução em que cada um dos órgãos anuentes que tem controles adicionais de licença não automática deveriam fazer a publicação da sua regulação ou instrumentação que definiria como é que isso seria feito com o Ata Carnet, que é um procedimento também mais simplificado do que no processo tradicional. Por enquanto, só a Anvisa publicou. E ainda não é tão conclusivo a sua publicação. Então, tudo isso para dizer que, no caso de bens controlados, regulados, ainda existe um desafio de burocracia adicional, portanto, um ponto de atenção. Inclusive, com relação à própria regulamentação no Brasil dos outros órgãos anuentes em
produtos que estão sujeitos a algum tipo de licença, uma Sim. regulamentação mais específica. E aí até o papel da CNI, Gustavo, ele é limitado, porque o que a gente pode fazer é intermediar o contato da empresa que está buscando essa informação. Tem vários casos aí de empresas que nos procuraram para isso, mas no fim a resposta formal vai depender do órgão competente. Então existe uma limitação, por mais que a gente queira ao máximo ajudar e trazer a informação pronta, isso depende de cada órgão anuente que regula o tema. Né? E é a mesma coisa em todos os países, não é uma exclusividade do Brasil. Tá? Essa é, de fato, uma limitação do regime, precisa continuar se seguindo as licenças necessárias de importação. Muito bem, então vamos passar agora, Felipe, para a última pergunta, até em função da delimitação do tema do nosso webinar, com relação à possível utilização do ATA para a manutenção de bens. Né? Então, a situação aqui, ou seja, é o envio de bens para a prestação de um serviço, nesse caso aqui a pergunta está relacionada ao serviço de manutenção lá fora, está sendo especificado aqui os Estados Unidos. Uhum. Que cai algo que a gente já comentou anteriormente, mas se pudesse aprofundar, e a pergunta segue no sentido se nesse caso o desembaraço é feito por quem e quando. Perfeito. Né? Então, vamos fechar com essa última pergunta. Bom, os Estados Unidos, como era um dos 5 países, eu tenho aqui a relação, senão a gente teria que olhar naquele link que está na apresentação. Eles hoje aceitam 2 finalidades, equipamentos profissionais e amostras. Né? No caso de uma manutenção, ele se encaixa num anexo específico. Então, eu não vou dizer que seria impossível, mas seria necessário fazer uma consulta à USCIB, que é a entidade garantidora nos Estados Unidos, prévio à utilização do ATA Carnet para exportação temporária para lá, para confirmar se aquele tipo de material profissional que vai passar por um processo de manutenção lá fora pode ser coberto pelo regime do ATA Carnet. Eu acho, a maior probabilidade, considerando isso que eu estou falando, é que a resposta seria não. Mas isso é uma consulta que a gente poderia fazer com mais detalhe para a empresa ou a pessoa que nos consultou sobre isso. Por favor, depois se puder nos mandar um e-mail, a gente pode lhe ajudar a encontrar essa resposta de maneira mais conclusiva. E só voltamos ao ponto de como é necessário conhecer a especificidade da forma como cada país aderiu ao ATA, né, para que efetivamente o sistema seja utilizado. A gente chegou ao fim de mais um webinar e eu queria mais uma vez agradecer a presença do Felipe, a presença remota do Lauro, aí dando o seu depoimento. Lembrar que os webinars eles ficam disponíveis no PPM, no Passaporte para o Mundo, e também no nosso canal do YouTube, logo após o fechamento aí do webinar. Então, a todos... Gustavo, só antes de você dar o último tchau, eu vou tomar a liberdade de fazer um rápido agradecimento. Claro. Para a minha equipe lá na CNI, tem 2 pessoas aqui, a Aline e o Felipe Costa, mas também a Cibele e o José Fernando, são quem fazem a mágica acontecer, e também a equipe das federações de indústria. Então, em todo o Brasil tem técnicos especializados no tema e que no dia a dia estão fazendo esse atendimento. Muito obrigado a todos eles. Tudo bem, então também não posso deixar de agradecer a minha equipe, que também eu estou aqui como resultado, obviamente, do trabalho da equipe que está sempre nos apoiando, a Ana, e especificamente para o webinar, a Daniela e a Cibele, que participaram efetivamente aí da construção conjunta com a CNI. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.